Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e o evento de crossover cataclísmico do ano está aqui. O universo DC entra em confronto com o Monsterverso da Legendary em Liga da Justiça vs Godzilla vs Kong, lançada em outubro de 2023. A edição começa no último andar do planeta diário. Lois e Clark estão tendo um jantar romântico. Ela acha tudo estranho e pergunta o que estão fazendo ali em cima. Clark lembra que esse é um lugar especial, o lugar onde se viram pela primeira vez. E Lois afirma que se lembra como se fosse ontem, ele pousando no heliporto para se apresentar. Clark diz que naquele dia se sentiu intimidado por ela, mas ficou maravilhado. E Lois conta que não estava pronta para ele ou Superman. Clark se ajoelha e pergunta se agora ele está. Porém, antes que o herói romântico pudesse continuar com seu pedido de casamento, o topo do prédio, assim como a terra, treme desde a orla de Metrópolis. Até que fica claro a chegada de uma gigantesca criatura conhecida por Godzilla. 12 horas atrás, no Salão da Justiça, Hal e Barry supervisionam as atividades do Superman em todo o mundo. O Lanterna Verde estava impressionado. Parecia que ele estava tentando salvar o mundo todo de uma vez, o que fez Hal se perguntar por que ele não fazia isso o tempo todo. Flash explicou que isso não era sustentável, falando como alguém que podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mesmo que você tente fazer tudo, não importa o quanto se esforce, nunca há tempo o suficiente. O Lanterna questionou se também era assim para o homem mais rápido do mundo, e se assim fosse, qual era o lance? Flash afirmou que o Super deveria fazer o melhor que podia sem se esgotar, que era exatamente o que o Superman estava fazendo. Ainda assim, Hal não entendia por que ele fazia isso, até que Kara contou o motivo. Clark vai pedir Lois em casamento e depois vai tirar férias pela primeira vez. Por esse motivo, Flash entendeu que Supergirl estava ali para ocupar o lugar de Clark enquanto ele estivesse fora. Enquanto isso, Hal brincava dizendo o que a Liga da Justiça seria sem um kryptoniano, mas, segundo Flash, ele estava apenas com inveja. De repente, Kara aponta para a tela. Superman rastreou algo até Metrópolis. Um dos monitores do Salão da Justiça mostra Superman prestes a lutar contra Titano, um inimigo que dispara lasers de kryptonita dos olhos. Flash acha que Superman precisa de ajuda e corre ao seu encontro, enquanto Hal acha que, mesmo sem poderes, poderia vencê-lo. Rapidamente, o velocista chega a Metrópolis, dizendo a Superman para não se preocupar, pois a ajuda chegou. Porém, o gigantesco primata já havia sido derrotado, e Superman acabou ficando um pouco confuso com a chegada de Barry. Acompanhando Superman em seu caminho para levar Titano para a Ilha Striker, Flash parabeniza seu amigo por ter dado o grande passo com Lois e pergunta como ele se sente agora que vai se casar. Clark responde que se sente como sempre deveria ter se sentido. Ele se vê no futuro tendo filhos com Lois, envelhecendo como seus pais, mas sem a fazenda. Flash acha que Lois nunca acostumaria com a vida no campo, mas parece que Clark tomou a decisão correta. Ele entende quando duas pessoas se amam muito. Ele até se vê com Iris, tendo filhos, mas o problema é que ele ainda nem contou a ela sobre sua identidade secreta. Com seu jeito sereno, Clark pede a ele que não se apresse. E Flash pede a Clark que se apresse em pedir Lois em casamento antes que Hal acidentalmente estrague a surpresa. No mesmo instante, o Lanterna Verde aparece, deixando claro que não está ali para dizer a ele que está abrindo mão de sua independência, mas sim está abrindo mão de tudo. Na prisão de segurança máxima, Diana espera que Superman não esteja ouvindo o que Hal falou, e o Lanterna pergunta como a Mulher Maravilha ouviu a conversa de tão longe. Ela responde que não precisa ouvir, ela só sabia. De qualquer forma, Hal parou apenas para desejar sorte, e Superman agradece. Após isso, o Lanterna Verde convida Flash para almoçar, o que deixa a Mulher Maravilha à vontade para dizer a seu amigo que está orgulhosa e muito feliz por ele. Enquanto isso, em uma aeronave, a Legião do Mal observa Titano ser levado para a prisão e começa a discutir outro plano para destruir seus piores inimigos.
Grodd diz que passou da hora de eliminar definitivamente a Liga da Justiça, e o Arraia-Negra concorda. Ele acredita que, com seus recursos, intelectos e poderes combinados, poderiam facilmente destruir os heróis, restando a eles conseguir um bom plano. O Senhor Frio diz que é todo ouvidos, e Giganta acha que, para começar, ninguém precisaria usar máscaras entre eles. O Senhor Frio acha estranho o comentário vindo de alguém que prefere ficar com 9 metros de altura a seu tamanho normal. O Homem Brinquedo suspeita que os heróis sempre vencem porque agem juntos, mas a Mulher Leopardo se recusa a acreditar nisso. Grodd diz que eles não precisam gostar um do outro, apenas precisam de uma boa oportunidade e superioridade estratégica. De repente, Lex chega ao local com um plano. Ele descobriu como eliminar Superman e a Liga de uma vez. Titano era simplesmente uma distração. O verdadeiro objetivo da Legião reside no Ártico, e Lex planeja contar tudo a eles no caminho. Horas depois, a aeronave da Legião sobrevoa a Fortaleza da Solidão, o lar do Superman, e Lex Luthor conta que levou 3 anos para encontrá-lo. O Homem Brinquedo observa que a única segurança do lugar é um robô. Lex pede que o Arraia-Negra cuide dele imediatamente. Em seguida, Lex ordena que Giganta capture o robô de segurança para levá-lo ao seu laboratório e examiná-lo. Os vilões chegam à porta e não há outra medida de segurança para entrar no lugar, apenas a porta gigantesca que pesa 90 toneladas. Lex Luthor pede a todos que se retirem, pois seus robôs irão começar a trabalhar. Mesmo com os seus robôs, Lex acaba precisando da ajuda da Legião. Após algumas tentativas, a porta cede e os vilões têm acesso à Fortaleza da Solidão do Superman. Aqui há muitos artefatos, mas Lex garante que vieram por 2 coisas: a Caixa Materna e o Trenó de Orion, e avisa que não toquem em mais nada. Grodd pergunta para que vão usar a Caixa Materna, e segundo Lex, eles vão prender a Liga da Justiça na Zona Fantasma, mas primeiro precisam obtê-la. Após a Mulher Leopardo encontrá-la, Lex pede ao Arraia-Negra que tenha cuidado. Há um alarme ultrassônico que talvez apenas o Superman consiga ouvir. Infelizmente, em sua obsessão por pegar uma joia vermelha escondida em uma das caixas, o Homem Brinquedo acionou um alarme. Enquanto isso, Clark está fazendo suas malas de viagem quando, de repente, sente a presença de Bruce no corredor de seu apartamento. Bruce lembra ao seu amigo que é de boa educação permitir que as pessoas batam a porta primeiro. Porém, Clark estava esperando que ele entrasse pela janela, e Bruce não nega que pensou em fazer isso. Um pouco depois, Clark mostra o anel que dará a luz, e Bruce tem algumas dúvidas se Superman o criou, mas não foi assim. Clark fez o empréstimo e diz a Bruce que não precisa de seu dinheiro, já que ele não espera receber nada em troca. A questão, no entanto, é o que Bruce está fazendo ali. Obviamente, ele não veio oferecer o empréstimo. Ele deixa claro que está ali como amigo, mas como Batman, é normal que ele sempre veja as coisas de um ângulo diferente. Bruce pergunta a Clark se ele já pensou no risco que isso poderia significar para Lois. Superman responde que sempre poderá protegê-la, e Bruce lembra que ela pode ser usada para machucá-lo. No entanto, segundo Clark, nada vai mudar. Ele vai continuar defendendo todos. Sendo assim, Bruce o parabeniza, mas ele menciona que Lois ainda não aceitou. Nesse momento, Clark sente o alarme na Fortaleza da Solidão e se prepara para partir. Mas Kara entra em contato para dizer a seu primo que não se preocupe, eles irão cuidar de tudo. Ela já está na fortaleza ao lado de Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha e Mulher Gavião, desejando boa sorte no pedido de casamento. Dentro da fortaleza, os vilões começam a se desentender entre eles, iniciando com a Mulher Leopardo agarrando o Homem Brinquedo pelo pescoço, culpando-o por arruinar o plano com a chegada do Superman. Mas é o Lanterna Verde quem se apresenta primeiro. Kara imediatamente percebe que estão procurando pela Caixa Materna e uma luta começa. Lex instrui a Legião para manter os heróis distraídos,
Porém, por um instante, Flash recupera o trenó que o vilão configurava, mas então o Capitão Frio congela. Hal contra-ataca e Kara aproveita para perguntar a Lex o que ele quer com a caixa. O vilão não pretende responder, mas quer saber onde está Superman, e Hal responde que não precisam do azulão para derrotá-los. E Diana logo percebe que tudo não passa de uma armadilha. Enquanto isso, o Homem-Brinquedo começa a correr e, claro, a Mulher Gavião acha uma grande bobagem. Ela pode alcançá-lo rapidamente. No entanto, tudo não passava de uma distração. Ele solta uma de suas bonecas bomba, mas na direção errada, causando uma explosão que atinge a caixa materna, ativando-a. Hal levanta o escudo, mas nem todos estão protegidos, restando a Flash afastar Diana da explosão, enquanto Supergirl os acompanha. Após o momento de tensão, Hal pergunta para onde eles foram. Voltando ao passado, Clark finalmente encontra Lois e pergunta se ela está pronta para as férias. A repórter havia se esquecido disso, mas rapidamente se alinha ao plano de Clark, que os leva até o telhado do jornal e espera que ela esteja com fome, pois ele organizou um lindo jantar. A Legião é transportada para uma selva isolada, distante da Fortaleza da Solidão ou de qualquer forma de civilização, graças ao Homem-Brinquedo, que se defende, dizendo que foi um acidente. Ele não sabia que o metal enésimo poderia desviar sua bomba. A Mulher Leopardo afirma que ele é um acidente que a equipe não precisa, e Lex acredita que o grupo deveria concentrar a energia em descobrir como voltar para casa, já que o dispositivo foi danificado na explosão. Giganta aumenta de tamanho e observa uma grande instalação de pesquisa ao posto militar, e Lex acredita que podem usá-la para descobrir onde estão. No entanto, a Raia Negra os alerta sobre a captura de várias assinaturas de calor. A floresta está repleta de vida nem tão tradicional, até que uma delas aparece. A Legião é surpreendida pelo ataque de uma criatura sinistra, um rastreador de caveira. No entanto, outra criatura ainda mais impressionante surge, e seu nome é Kong. Enquanto brigam, a Legião aproveita para se esconder, mas Grodd não os acompanha. Ele está impressionado com a quem chama de Deus Macaco. Enquanto isso, dentro da instalação, Lex encontra um centro de comando, mas ainda não sabe a quem pertence. Eles pretendem usar o lugar para colocar a caixa materna em funcionamento, até que Giganta sente a falta de Grodd. O Senhor Frio brinca que Grodd está fazendo amizade com o primo dele, enquanto Lex Luthor e a Raia Negra percebem que um dos mapas representados nos monitores da base mostra uma massa de terra nunca vista antes, chamada Ilha da Caveira. Isso não deixa dúvida de que a caixa materna os teletransportou para um universo semelhante ao deles. A base também contém fotos e informações sobre monstros gigantes que, de acordo com o Homem-Brinquedo, são todos maravilhosos. Esses brinquedos, como Wilson os chama, seriam armas perfeitas para a Legião usar contra a Liga da Justiça. Ele aponta para Godzilla como sendo o mais especial entre eles. No entanto, os outros membros da Legião discordam, especialmente Lex, que se diz sem paciência para as travessuras do vilão. Wilson afirma que Lex não enxerga quando um plano para usar os titãs majestosos se apresenta na frente deles. O Senhor Frio questiona se o grande plano dele seria enviá-los para Metrópolis, e o vilão tem certeza de que essa seria a maneira perfeita de acabar com a Liga da Justiça. Isso leva Lex Luthor a se questionar por que aceitou a presença do Homem-Brinquedo na equipe. Irritado, Wilson diz que odeia todos eles e que gostaria de poder levar seus novos brinquedos para casa para brincar com a Liga da Justiça. Até que a joia vermelha que segura, de repente atende ao seu desejo, e uma luz também vermelha envolve a base, deixando Kong confuso. No presente, de volta a Metrópolis, como visto no início da história, Clark se ajoelha para pedir Lois em casamento, até que um forte barulho e um tremor quebram completamente o clima. O repórter dá lugar ao herói, e Lois, mais uma vez, pede que ele tenha cuidado, e termina dizendo que o ama.
Enquanto voa em direção a Godzilla, Superman também expressa seu amor por Lois, deixando esse grandioso confronto para a próxima edição. Godzilla chegou ao centro de Metrópolis e Superman tenta dialogar com ele. O herói não tem certeza se Godzilla o compreende ou se é capaz de raciocinar, mas ele ressalta que a presença da criatura representa perigo para a cidade e seus habitantes, solicitando que ela se desloque para outra localidade. O monstro rosna em resposta ao herói, deixando Superman incerto sobre o verdadeiro alvo da gigantesca criatura. No entanto, antes que Godzilla possa atacá-lo, Superman desfere um golpe na cabeça do monstro. Clark adverte a criatura sobre o perigo e afirma que agora será necessário obrigá-la a retornar para o mar. Ao se aproximar para agarrá-la pela cauda, Superman é surpreendido por um golpe da própria cauda de Godzilla, que o arremessa através de vários prédios. O golpe lança Superman para dentro de uma sala de escritório, onde um dos responsáveis se aproxima para informar que ele acabou de destruir uma fotocopiadora bastante cara. Clark lamenta o ocorrido e revela que a Liga possui um seguro para lidar com esse tipo de situação. Nesse exato momento, Flash chega à cena e informa que o restante da equipe está a caminho para enfrentar a gigantesca criatura. Superman comenta que, além de grande, Godzilla é muito poderoso. Enquanto Clark retorna para a batalha, Flash assume a responsabilidade de evacuar os civis, seguindo o protocolo de evacuação da Liga. Nesse exato momento, o restante da equipe se mobiliza para conter a ameaça em Metrópolis. Enquanto o Arqueiro Verde reclama do transporte criado pelo Lanterna, Hal sugere à equipe que talvez seria melhor eles cuidarem de outras coisas, em vez de voar para Metrópolis para ajudar o Superman, já que o Super praticamente nunca precisa de ajuda. A Mulher Maravilha relembra o que Cyborg disse a eles, sobre ser uma emergência e um problema de grandes proporções. Nesse momento, Cyborg faz uma atualização. Parece que eles têm outro grande problema. Na verdade, são mais 3 problemas, avisa Cyborg. Parece que todos apareceram ao mesmo tempo. Um dos kaijus, que lembra uma aranha, está atacando Central City. Outro, parecido com um morcego, sobrevoa Gotham. E Themyscira também está em perigo com uma criatura parecida com um mamute. Superman pede que a Liga da Justiça se prepare, e Cyborg lembra que chamou todos os heróis para ajudar. Cyborg indica que a Mulher Gavião vai para Metrópolis ajudar Superman, enquanto Flash, Lanterna Verde e Supergirl vão para Central City. E por fim, Mulher Maravilha, Arqueiro Verde e Garota Maravilha vão para Themyscira, restando a Batman e sua família defender Gotham. Damian pergunta a Bruce o que é aquela coisa gigantesca. Para Batman, ela se parece com uma criatura maia chamada Canazots. Bruce também orienta todos os membros da Bat-família a se prepararem para combater o morcego monstro, e ao time também se juntam Cyborg e Canário Negro. A caminho de Themyscira, a Mulher Maravilha e o Arqueiro Verde avistam uma ilha misteriosa. De acordo com o Arqueiro, não deveria existir uma ilha nesta parte do oceano, e a dupla se candidata a explorar, já que pode ter relação com os monstros. Oliver se oferece para ficar e examinar mais de perto, deixando a Mulher Maravilha cuidar de sua terra natal. Diana não sabe se poderá voltar para buscar o Arqueiro, mas Oliver lembra que esta não é a primeira vez que ele fica em uma ilha deserta. Na sede da Legião do Mal, o Arraia Negra monitora os 4 titãs, enquanto a Mulher Leopardo confirma informações passadas pelo Capitão Frio, que está em Central City. Ele e Grodd logo irão retornar à sede, porém não tem notícias de Lex Luthor, que até o momento desapareceu. A Arraia Negra também não tem notícias do responsável por trazer os monstros gigantes. O Homem dos Brinquedos usou uma pedra encontrada na Fortaleza da Solidão, um artefato mágico que pode realizar desejos e transformar sonhos em realidade. Enquanto isso, na LexCorp, Lex parece despertar em seu escritório. Ele deduz que o culpado de tudo isso é o Homem dos Brinquedos e pergunta o que está acontecendo.
Sua assistente informa que Metrópolis está em meio a uma evacuação em grande escala, pois há um monstro gigante enfrentando o Superman. Ela também revela relatos de monstros em Gotham e Central City. O vilão exige que sua assistente prepare tudo para que ele vá para o abrigo e deixe à disposição um download para que ele saiba o que está acontecendo. De volta à cidade, Superman tenta fazer com que Godzilla o siga, mas a criatura parece nem ligar para a presença do herói. De repente, sem qualquer aviso, a Mulher Gavião o atinge na cabeça, e segundo ela, esse foi seu golpe mais forte, mas Godzilla mal sente. No planeta diário, Lois também assiste à batalha, preocupada com a segurança de Superman, até que Jimmy aparece, dizendo que precisam deixar o lugar. Ele pede que Lois não se preocupe, porque não importa quão grande seja aquela coisa, Jimmy aposta que ela nunca enfrentou nada como o Superman. Simultaneamente, a Bat-família usa bate-aviões para enfrentar o morcego gigante. Kate está impressionada. Segundo a leitura de sua nave, as asas da criatura medem mais de 120 metros. Sendo assim, Bruce diz que está na hora de ver o quão dura é sua pele, e ambos disparam e atingem o monstro. Do topo de um prédio, Asa Noturna e Batgirl assistem a tudo e percebem que, infelizmente, as armas convencionais são inúteis contra a criatura morcego, que responde imediatamente com um ataque sônico. Batman muda de estratégia, pois se continuarem a batalha sob Gotham, haverá uma terrível destruição. Eles precisam atrair a criatura para o mar ou um parque. Bruce pede que a equipe preste atenção. Ele e Batwoman irão continuar a manter a batalha no ar, enquanto o resto da equipe se encarrega de salvar os civis. Kate sugere que precisam encontrar um ponto fraco na criatura. Com um rifle de precisão gigante, Capuz Vermelho afirma que irá atirar em um dos olhos da criatura. No entanto, Batman pede que ele não faça isso, pois estão escaneando a criatura para encontrar um ponto fraco. Mas isso só pode ser feito no céu, não na cidade abaixo. O problema é que Jason não quer ouvir. Ele não vai seguir as ordens do Batman, mesmo com Dick e Bárbara dizendo a ele que não vale o risco. E Capuz Vermelho diz que será um risco apenas se ele errar. Cyborg se comunica para dizer a todos que ele tem um plano e que devem esperar um minuto. Mas Jason não espera e dispara. O tiro é certeiro e atravessa o olho da criatura, que, enfurecida, contra-ataca com seu raio sônico. Com isso, prédios são destruídos e civis ficam em perigo, restando a Jason e Bárbara salvar quantas pessoas puderem. Mas não será hoje que os heróis de Gotham irão chorar pela morte de inocentes. Canário Negro aparece e desvia todas as pedras que estavam caindo sobre eles. Asa Noturna agradece pela ajuda e, em seguida, lembra Jason que tudo isso poderia ser evitado se ele tivesse ouvido e não decidido agir sozinho. E Capuz Vermelho diz a Dick que ele está se comportando como Batman. Dick fica furioso, mas antes que pudesse socar Jason, Bárbara faz isso por ele. Batman, pelo comunicador, pergunta se já pararam de brigar, e Asa Noturna responde que Jason está fora. Nesse momento, Cyborg chega. Ele tem um plano, mas precisa que Batman distraia o monstro pelo menos por alguns minutos, porque, de acordo com Victor, a natureza sônica da criatura pode ser sua provável fraqueza. Cyborg vai construir um amplificador sônico aproveitando partes de uma nave de Batman. Pouco depois, Bruce e Kate ainda estavam distraindo o monstro, mas Canário Negro revela que estão prontos para o plano, precisando apenas da frequência indicada para isso, restando a Batman provocar a criatura disparando mais mísseis. Batman tem sucesso, a criatura grita e destrói sua nave. Ele pergunta se os outros estão preparados, e Canário Negro responde que sim, a frequência foi enviada para o amplificador, e Dinah pede que todos tapem os ouvidos. Canário Negro grita com toda a força no amplificador criado por Cyborg. O impacto sônico nocauteia a criatura que desaba desacordada sobre um parque de Gotham, restando a Batman
parabenizar a todos pelo ótimo trabalho. Em Metrópolis, Superman e Mulher Gavião continuam enfrentando o Godzilla, que está cada vez mais furioso. Mas Clark enxerga um lado bom nisso. A dupla está chamando a atenção da criatura e, com isso, estão ganhando tempo para a evacuação da cidade. Kendra diz que tudo bem, mas e depois? Vai chegar a hora de pensar em um plano de verdade para derrotar a criatura. Mas no momento, Superman só pensa em afastá-lo do centro, evitando mortes dos cidadãos de Metrópolis. No entanto, Godzilla é mais rápido do que parece e acerta a Mulher Gavião, que é salva naquele momento por Shazam. Enquanto Superman acerta um soco na criatura, Shazam se junta a ele depois de deixar Kendra segura no chão. Superman decide atacar com sua visão de calor, e quando dispara, Godzilla contra-ataca com seu sopro atômico. Shazam logo percebe que ambos estão em um impasse, onde nenhum deles leva vantagem. Ele até gostaria de ajudar, mas Shazam não dispara raios de calor. Até que, de repente, ele tem uma ideia e pousa sobre a cabeça de Godzilla. Mesmo com Clark dizendo que não faça isso, ele grita a palavra Shazam. O raio atinge a criatura violentamente, fazendo com que pare seu ataque a Superman. No entanto, agora Billy está em perigo. Godzilla se movimenta e derruba Billy, mas Superman voa rapidamente para salvá-lo. O garoto vibra de alegria, mas o azulão recomenda que ele se transforme novamente. No entanto, antes que Billy pudesse fazer isso, Godzilla dispara contra eles. Por instinto, Superman protege Billy com seu corpo, e o sopro atômico de Godzilla o atinge em cheio. Clark ficou gravemente ferido e desabou no chão. Por mais que Billy tentasse acordá-lo, Superman não se movia, enquanto Godzilla continuava sua destruição em Metrópolis, marcando o final desta edição. Enquanto o Flash percorre o caminho de Central City até a prisão, ele reflete sobre as inúmeras experiências que teve como Flash. Ele já testemunhou coisas como macacos falantes, supervilões viajantes do tempo, senhores da guerra intergalácticos, e agora a cidade está sob ataque de monstros gigantes. À medida que se aproxima da prisão, Barry percebe algo estranho. Uma neblina densa paira no ar, com características sobrenaturais, desacelerando o velocista Escarlate. Além disso, é uma neblina tóxica. E a neblina é gerada pelo monstro que está destruindo toda a instalação. Uma gigantesca e bizarra aranha-polvo caranguejo. Dentro da prisão, Flash pede educadamente aos vilões que estão escapando que voltem para suas celas, já que há um monstro de 90 metros lá fora. Flash tenta colocá-los de volta às suas celas, no entanto a neblina reduz cada vez mais sua super velocidade. Os supervilões aproveitam a oportunidade para atacar o herói. E para a sorte de Barry, a ajuda chega na forma da Supergirl.
Kara sopra a neblina, dispersando-a e permitindo que Flash recupere sua velocidade normal. Supergirl deixa seu amigo da Liga cuidar dos prisioneiros enquanto, com a ajuda do Lanterna, se preparam para atacar o monstro. No entanto, antes que ela e Hal possam lutar contra a criatura juntos, Supergirl percebe que não consegue mais ouvir os batimentos cardíacos de seu primo, e pensa que isso só pode significar uma coisa. Mas Kara não quer acreditar nisso. Ela deixa a prisão para trás, restando a Hal e Barry enfrentarem a gigantesca criatura sozinhos. Em Metrópolis, como vimos na última edição, Godzilla incapacitou Superman com uma explosão de seu sopro atômico. Antes disso, já havia derrubado a Mulher Gavião, restando a Billy a impossível tarefa de proteger Clark. Felizmente para o garoto, os reforços também chegam à cidade. Esmaga-Átomo ataca Godzilla, derrubando o Kaiju, ao mesmo tempo que Mulher Gavião desperta depois da pancada que levou. Ela avista Billy e Clark e se aproximam para verificar por que até agora Superman não se levantou. O problema é que a luta entre Godzilla e Esmaga-Átomo toma um rumo inesperado com a queda do herói, depois de levar um golpe da cauda do monstro, caindo e destruindo mais prédios. No mesmo instante, a Mulher Gavião apressa Billy a sair dali, pois Esmaga-Átomo não conseguirá manter Godzilla ocupado por muito tempo. Infelizmente, é exatamente isso que acontece. Godzilla pega Esmaga-Átomo e o arremessa no chão, e por consequência, acaba esmagando um veículo com pessoas dentro. Billy fica chocado com a morte das pessoas no carro, e ele já está cansado disso. Ele sabe o que precisa fazer. Ele não vai fugir e pede para a Mulher Gavião levar Superman dali, já que é tudo sua culpa. Billy precisa consertar isso. O rapaz desafia Godzilla, dizendo que ele venha, já que não tem medo dele. Quando o monstro está perto o suficiente, ele grita Shazam, e o relâmpago que o transforma passa pelo corpo do Kaiju, causando dor e agonia. Agora, Shazam promete a Kendra que levará Godzilla para fora da cidade. Mas primeiro, ele precisa fazer uma coisa, e agora já pode contar com a ajuda pontual da Supergirl. Ambos acertam o queixo da criatura. Godzilla cai sobre a cidade, e assim que Shazam termina de falar que isso não vai manter a criatura por muito tempo no chão, Kara desce para ver o que aconteceu com seu primo. Ela encontra a Mulher Gavião segurando Clark. Ela sente muito por não conseguir impedir essa tragédia e pergunta o que vão fazer. Kara pede que o leve para a Fortaleza da Solidão e a espere chegar, enquanto ela cuida do monstro. Mas o plano da Supergirl acaba de ser alterado quando Kendra percebe que Godzilla está seguindo Shazam em direção ao oceano. No mesmo instante, Cyborg pede ajuda a qualquer membro disponível da equipe. As coisas estão saindo do controle em Central City. Os prisioneiros continuam escapando da prisão e uma criatura gigante está dando trabalho para o Flash e o Lanterna Verde. Hal afirma que nunca passou por nada tão humilhante, já que o cara de caranguejo o tratou como um mosquito. Barry está se saindo um pouco melhor, já que enfrenta prisioneiros de sua galeria de vilões. Mas no momento em que o Flash arremessa a patinadora dourada contra a parede, um dos vilões fica extremamente furioso. O Capitão Frio manda o velocista Escarlate se afastar de sua irmã e congela o herói. No entanto, ele não veio sozinho. Os membros da Legião do Mal estão procurando pelo Homem dos Brinquedos, o responsável por começar tudo isso. O Arraia Negra diz que está um passo à frente e contratou o Exterminador para procurar o vilão. Enquanto o mercenário lida com ele, a Legião vai buscar mais aliados, pois sabem que os heróis estão ocupados lutando contra os monstros, afirma a Mulher Leopardo. E no instante em que Hal percebe que o Flash está em perigo e tenta ajudá-lo, a criatura o pega de surpresa. Bem distante dali, Donna Troy e Diana observam a criatura que ataca a ilha. A Mulher Maravilha deixa claro que precisam empurrá-lo de volta para o mar, antes que ele chegue na cidade. Para isso, Diana pensa em tentar falar com ele. Ela instrui Donna Troy a usar seu laço envolvendo um pedaço da flecha e pede para segurá-lo enquanto faz a mesma coisa.
e ambas se posicionam para serem lançadas pela gigantesca besta. A enorme flecha dispara, levando as amazonas que envolvem o pescoço da criatura, restando agora puxar e torcer para que ele pare. O monstro recua e Dona Troy acha que o plano funcionou. Diana diz à fera que não querem seu mal e que estão apenas tentando impedir que ela machuque seu povo. Dona afirma que pode sentir que sua irritação está passando, mas a Mulher Maravilha percebe que a atenção da fera está sendo redirecionada. Ela sacode as amazonas e lentamente volta para o oceano. Diana suspeita que algo está chamando por ele. Em Central City, um dos 4 titãs capturou Hal. Ele promete a Barry que irá ajudá-lo, mas antes precisa lidar com seu oponente. Porém, esperar não é uma palavra que combina com o Flash. Ele começa a vibrar até libertar-se de sua prisão de gelo, e pelo jeito, ele não está nada feliz. Os vilões escaparam, mas ele não pode ir atrás deles, já que o Lanterna Verde está em apuros. Flash move os braços rapidamente, até criar um redemoinho. Ao ser lançado sobre a criatura, o redemoinho distrai por tempo suficiente para que o Lanterna, agora ao lado da Supergirl, consiga fazê-lo recuar para o oceano. Hal pergunta por Superman, e Kara dá a triste notícia de que seu primo tombou, talvez para sempre. Ele foi queimado vivo por Godzilla. Simultaneamente, na Ilha da Caveira, Oliver corre o máximo que pode. Ele observa a luta entre 2 titãs, mas teve que usar sua agilidade para escapar dos rinocerontes. Ofegante, ele pergunta se alguém está disponível e, quando o Cyborg responde, o arqueiro diz que uma ajuda seria muito bem-vinda. Do alto de uma árvore, ele pode ver Kong derrubando e vencendo a criatura alada. E quando Símio a golpeia contra a terra, ela se move e acaba fazendo Oliver cair ao chão. Kong parece que não quer fazer mal a Oliver, mas se aproxima do herói, até que Supergirl, que procura estar em todos os lugares, aparece na ilha. Ela procura explicar ao gorila que não quer machucá-lo, mas ele precisa se distanciar de seu amigo. Kara pede a Oliver que se afaste e procure um lugar seguro, pois não sabe como as coisas vão se desenrolar de agora em diante, já que Kong a observa e quando tenta tocá-la, Supergirl o golpeia na cabeça. Talvez não houvesse necessidade, pois o símio não poderia fazer um grande mal a ela, mas agora é tarde. Kong está furioso e, para piorar, parece que outras pessoas os observam nas sombras. Agora, em Gotham City, Batman avisa Cyborg que o dispositivo de amortecimento de ritmo cardíaco está sendo bastante eficiente em manter a criatura sedada. Pelo menos até pensarem no que fazer com ela definitivamente, já que não sabem de onde são e nem por que estavam atacando as cidades. Victor revela que os outros 3 titãs recuaram, mas não por mérito deles. Parecem que estão respondendo a um sinal de alta frequência, como um apito de cachorro. Cyborg está tentando triangular a frequência, que parece ser em algum lugar a sudeste, até que, sem aviso, Shazam chega ao local. Ele pede desculpas e diz que é tudo culpa dele, mas lembra que só estava tentando ajudar. Então, sua voz embarga ao dizer que Superman está morto. Chocado com a informação, Cyborg acredita que eles deveriam contar a Lois, mas Batman se revolta e diz que não. Ele exige que mantenham esse fato em segredo, pelo menos até que ele veja Clark de perto. Enquanto isso, no deserto de Chihuahua, Lex faz uma descoberta surpreendente. Um dispositivo misterioso que emite uma luz vermelha. O vilão simplesmente encontrou os restos de um Mecha Godzilla. E assim termina a edição. Enquanto os super-heróis continuam a prestar ajuda às pessoas e a lutar contra os titãs, Batman promete que não deixará as coisas terminarem assim. Ele está determinado a encontrar uma maneira de consertar isso. Clark continua sem resposta após levar o sopro atômico de Godzilla.
Ele está na Fortaleza da Solidão, em um aparelho que acelera sua regeneração celular, mas até agora não conseguiram sequer um pulso. Diana pede para que Bruce não seja tão duro consigo mesmo, porque tudo aconteceu muito rápido e não havia nada que pudessem fazer. Mas Batman segura que Clark ainda está vivo e segue para outra sala. Para honrar seu amigo, Batman trabalha arduamente para resolver a crise e já deduziu que a Legião do Mal infiltrou-se na Fortaleza da Solidão para levar a cadeira de Orion e a caixa materna, mas a Pedra dos Sonhos também sumiu. Diana suspeita do Homem dos Brinquedos. No entanto, quando Kelex, o robô que toma conta da Fortaleza da Solidão, estiver funcionando novamente, ele vai confirmar isso, diz Batman. Ele acredita que após a ativação do portal, a Legião chegou a uma terra alternativa onde esses monstros existiam, e usando a pedra, os trouxeram para cá. Flash se prepara para procurá-los, mas Cyborg interrompe, dizendo que pode ajudar com isso. Diana pergunta se Victor chegou ao sinal que está atraindo os monstros. Ele responde que chegou no último ponto de transmissão conhecido, e ele sumiu, e não está mais transmitindo. Mas ele informa aos outros heróis que os Titãs têm se deslocado para diferentes locais e que Godzilla está se dirigindo para a Fortaleza da Solidão. Diana suspeita que a criatura ainda está procurando por Clark, e isso faz com que todos pensem que talvez o Superman ainda tenha pulso. Por sua vez, Batman está preocupado, eles precisam tirar Clark dali. Flash pergunta onde está a Supergirl. Ela poderia confirmar se o Superman está vivo. Segundo Diana, ela espera que Kara tenha uma boa razão para não estar presente. Enquanto isso, na Ilha da Caveira, Supergirl e Kong estão se enfrentando em um duelo de olhares. O Arqueiro Verde não entende por que ela está fazendo isso, já que nenhum dos dois vai desistir. Ele acredita que a única maneira de terminar esse conflito seria se ela falasse sua língua. Então, segundo Oliver, tudo não passa de uma perda de tempo. Supergirl acha que o monstro é diferente daquele que atacou Metrópolis. Parece que ele pode entendê-la. Porém, nesse momento ela está mais preocupada com seu primo. Por isso, acreditando que Kong não representa uma ameaça, Supergirl parte em direção à fortaleza e deixa o Arqueiro Verde para observar Kong. No entanto, o tempo que o Arqueiro Verde e Kong têm sozinhos é de curta duração. Oliver pergunta o que está acontecendo e logo percebe que há outras pessoas na selva, e parece que essas pessoas não pertencem a este lugar. O arqueiro pede a Kong que fique na dele, porque isso é um problema para alguém de altura normal. Oliver não precisa ir muito longe. O bando se move rapidamente através da floresta, guiando o Arqueiro Verde para uma parte mais aberta. E agora, sob a luz do luar, o herói percebe que se trata da Liga dos Assassinos. Eles esperaram Supergirl sair da ilha, mas para Oliver isso não importa. A princípio, o arqueiro consegue lidar com os ninjas, mas o número superior deles acaba prevalecendo e logo supera o Arqueiro Verde. No entanto, o herói ganhou um grande amigo. Kong aparece para ajudá-lo. Contudo, sua ajuda quase lança Oliver montanha abaixo. Ao olhar para baixo, o Arqueiro Verde avista um barco atracado nas proximidades, provavelmente da Liga dos Assassinos. Então, ele decide se soltar para investigar melhor. A Liga da Justiça transferiu Superman para a Torre de Vigilância, e enquanto monitora os Titãs, a Mulher Gavião ainda não entende como a criatura atacou Metrópolis e derrotou Superman tão facilmente. Diana também não sabe, mas a criatura deixou vestígios residuais de algum tipo de radiação no Superman. Então, Lanterna Verde traz Lois consigo. Ela está preocupada e quer saber onde Clark está. Ela sabe que a matriz solar não está curando suas células danificadas, mas isso não vai tirar sua esperança. Não depois de descobrir o que Clark tinha no bolso de sua jaqueta. É um anel de noivado, e sua resposta é sim. Mas ela não vai colocá-lo, e suplica que ele melhore para poder pedi-la em casamento da maneira que haviam planejado. Por isso, Lois pede a ele que fique bem logo. Então, um alerta chega à torre.
Hal pede desculpa por interromper e explica que acabaram de receber uma chamada de emergência do Aquaman e precisam investigar. Ele se oferece para levar Lois para casa, mas ela não quer, e se estiver tudo bem, ela diz que vai ficar ao lado do Superman. Pouco depois, seu instinto jornalístico a leva a investigar as gravações das últimas horas. Logo, Lois encontra o vídeo do ataque da Legião do Mal à Fortaleza da Solidão e percebe uma pedra vermelha na mão do Homem dos Brinquedos. Ao ver que Luthor fez parte da invasão, ela faz uma ligação e pede informações sobre os movimentos de Lex Luthor nas últimas 24 horas. Enquanto isso, vários supervilões se reúnem na sede da Legião do Mal para discutir os eventos atuais. Com os heróis lutando contra os titãs, os vilões veem isso como uma oportunidade para eliminar seus nêmesis. No entanto, o Arraia Negra aconselha paciência, pois Lex já tem um plano sobre como aproveitar o desastre atual. Isso gera discussão, e apesar de parecer que o Arraia está no comando, fica claro que a mente pensante por trás de tudo é Lex Luthor. Na verdade, eles apenas aguardam por mais informações da Mulher Leopardo e Exterminador, que estão procurando pelo Homem dos Brinquedos na cidade. Depois de revisar as gravações de satélite da LexCorp, eles percebem que ele esteve presente durante o ataque. Em outro lugar, Lex se mantém ocupado com seu trabalho mais recente. Ele modificou completamente seu Projeto Atlas. De acordo com arquivos que ele encontrou sobre os Titãs, as pessoas do outro mundo que a Legião visitou conseguiram construir um titã mecanizado que quase matou Godzilla, o monstro que lutou contra Superman em Metrópolis. Isso elevará seus sistemas de armas além de tudo que a LexCorp já criou. Portanto, Lex espera recriar essa máquina com a tecnologia de sua empresa. Ele também não acredita que Superman está morto e, muito menos acredita que a Legião do Mal possa controlar magicamente os Titãs. Ele acha que precisam ser influenciados. No mesmo instante, Mulher Maravilha, Flash e Lanterna Verde chegam em Atlântida, onde encontram Aquaman, Mera e seus soldados lutando contra uma criatura bem maior que as outras. Arthur agradece seus amigos, e ao ser perguntado como podem ajudar, ele mostra a preocupação com o domo que protege a cidade. Aquaman diz que Atlântida não fez nada para desafiar essa criatura. Ele até tentou se comunicar, mas ela responde apenas com raiva. Cyborg já havia informado que os Titãs estavam respondendo a algum tipo de sinal, e os membros da Liga suspeitam que Lex ou o Homem dos Brinquedos possam estar por trás disso. Enquanto Flash tenta fazer alguma coisa, a criatura os ataca com uma névoa roxa que logo é detida por um escudo criado pelo Lanterna Verde. A névoa é uma poderosa tempestade elétrica e Hal não sabe se pode aguentar por muito tempo. Sendo assim, Diana afirma que precisam encontrar e impedir o sinal, mas Cyborg entra em contato mais uma vez e diz que o sinal não é o maior problema que eles têm no momento. Porque o monstro de Metrópolis está vindo. De repente, Godzilla ataca a criatura, com os membros da Liga e Atlântida no meio da batalha. O Lanterna Verde acha que deveriam deixá-los lutar até a morte, mas não é tão fácil assim. Eles precisam manter os Titãs longe da cúpula. Flash decide deixá-los e procurar pelo sinal que está atraindo as criaturas. No mesmo instante, o pior acontece. Godzilla cai sobre o domo, comprometendo a cidade. Nenhum deles tem poder suficiente para afastar os Titãs. Seus amigos da Liga estão fora de seu elemento, o que leva Aquaman a tomar uma pesada decisão. É a hora de ativar o plano de contingência, mesmo com Mera e seu general sendo contra. Arthur precisa decidir como o rei de Atlântida, pelo menos enquanto existe uma Atlântida para se defender. Aquaman se afasta e com rapidez logo chega a um lugar ainda mais profundo, onde encontra uma gigantesca corrente. Ele é a única pessoa que pode libertar a criatura presa por ela. Mera diz a todos que Arthur liberou a última linha de defesa de seu reino, o poderoso Kraken.
Isso preocupa o Lanterna Verde, pois agora terão que lidar com 3 monstros. De volta à Ilha da Caveira, o Arqueiro Verde se infiltra no barco da Liga dos Assassinos e depara-se com a carga deles. O fóssil de um rastejador de crânio. E assim termina a história de hoje. A edição começa na Torre de Vigilância da Liga da Justiça. A informante de Lois revela que a Pedra dos Sonhos sumiu junto com o Homem dos Brinquedos. E isso é tudo que ela pode dizer. No entanto, Lois insiste que precisa de todas as informações sobre os planos de Lex. Esta não é a primeira vez que Mercy ajuda, portanto, Lois insiste. Os heróis estão enfrentando a maior ameaça que já viram. Ela não está pedindo para revelar os planos de Luthor. Lois só precisa de ajuda para equilibrar o jogo. Mercy pergunta se Superman está morto. Lois responde que não, mas ele está em péssimo estado. Ela diz que se o monstro pode fazer isso com ele, o que a faz pensar que Lex será capaz de controlar a criatura dinossauro. Mercy diz que o nome dele é Godzilla e que ele não é uma criatura sem mente. Ele é o rei dos monstros. Seu propósito é manter o equilíbrio da natureza. Lois pergunta como ela sabe disso. Mercy explica que uma organização chamada Monarch, na terra de onde eles vieram, estava estudando os titãs por décadas. E Lex agora tem os arquivos. Mercy promete enviar as informações a Lois, e isso é o melhor que ela pode fazer. Então, Kara aparece. Ela ouviu tudo e agora a situação faz mais sentido. Provavelmente, no mundo de Godzilla não há meta-humanos. Por isso, ao vir para este mundo, sentiu um desequilíbrio total. Por isso, Godzilla foi atrás de Clark para manter a ordem natural das coisas. Supergirl pede que entregue todas as informações sobre a Monarch. Lois promete entregá-las, mas a jornalista tem outra pergunta. Será que Superman realmente está morto? Kara responde que não, mas aos poucos ele está morrendo. Enquanto isso, em Atlântida, Godzilla enfrenta outros monstros. O Lanterna Verde não acredita que Aquaman libertou o Kraken. A Aquaman diz a todos que o Kraken é o protetor de seu reino e que ele deve atrair os monstros para longe, enquanto seu povo reforça a rachadura no domo, que é a prioridade, porque se a cúpula for rompida, a Atlântida será esmagada pela pressão da água. Diana explica que, se encontrarem um sinal, poderão fazer com que os monstros se afastem. Por isso, os heróis se dividem em 2 grupos. Aquaman, Mera e Aqualad irão procurar o aparelho que emite o sinal, enquanto o restante protegerá o domo. Godzilla avança sobre Tiamat, que nesse momento se preocupava com o Kraken e nem percebe quando o rei dos monstros o atinge, jogando-o contra o domo. No entanto, Lanterna Verde e Mulher Maravilha já esperavam por isso. Os heróis conseguem evitar o choque de Tiamat com o domo, mas não esperavam que a batalha entre Godzilla e o Kraken colocasse tudo a perder. O domo entrou em colapso e está prestes a quebrar. Aquaman pensa em voltar, porém Mera lembra que eles precisam encontrar o sinal. Felizmente, Flash encontrou o aparelho que reproduzia o sinal, dando a chance de Arthur e Mera retornarem para ajudar seu povo. Tiamat deixa os outros titãs de lado e passa a perseguir o sinal do Flash, enquanto Kraken leva Godzilla para as profundezas, cumprindo seu propósito. Depois de confirmar que o Kraken está levando Godzilla para o abismo, Aquaman pede a Mera que lidere os reparos no domo, enquanto ele e Diana irão lutar contra Godzilla. Antes que pudessem se aproximar da batalha, Godzilla dispara seu sopro atômico, o que acaba danificando uma parte do domo que tanto protegiam. Na última edição, o Arqueiro Verde havia se infiltrado em um navio da Liga dos Assassinos. Quem costuma lidar com eles é o Batman, e tudo o que o arqueiro sabe é que estão roubando o crânio de um monstro gigante, e que algo bastante ruim está prestes a acontecer. Oliver planeja usar a escuridão da noite para acabar com eles um por um. No entanto, a Liga dos Assassinos o encontra rapidamente. A solução que Oliver encontra é atacar todos eles de uma vez e, apesar de sua coragem, logo ele é superado pela enorme quantidade de inimigos.
Mas ele não se dá por vencido e, com uma flecha granada no casco do navio, o Arqueiro Verde usa a explosão para se afastar da embarcação e da Liga dos Assassinos. Agora, mais do que nunca, ele sabe que precisa de ajuda. Voando pela cidade, Cyborg diz a Batman que os dados que Lois adquiriu foram inestimáveis. Ele enviou um resumo dos arquivos da Monarch, destacando todas as forças e fraquezas conhecidas dos Titãs. Batman diz que está revisando todos eles e pergunta o que está acontecendo em Atlantis. Cyborg não sabe, ele está aguardando uma atualização. Além disso, Shazam também está desaparecido e ninguém sabe nada de Oliver desde que ele chegou à Ilha da Caveira. Supergirl está voltando lá para verificar o macaco chamado Kong, e com base no que está nos arquivos, Kong é um dos mocinhos. Batman concorda em fazer de Kong um aliado e pergunta se Victor deu uma olhada nas especificações dos arquivos. Ele fez isso e parece bastante ambicioso. Cyborg pergunta se ele está certo de querer tentar fazer isso. O Batman diz que já estão fazendo isso com a ajuda do Flash e alguns outros amigos. Apesar de sua velocidade, Victor estranha, pois Barry estava em Atlantis, mas Bruce explica que se trata de Wally West. Apesar de já estar em construção, Batman diz que vai precisar de um tipo de ajuda que só Victor pode fornecer. Cyborg afirma que, assim que puder, vai até a Batcaverna, mas no momento ele tem que ir. O sinal original está ativo novamente. No mesmo instante, Dick avisa Bruce que recebeu as especificações para a esteira cósmica. De volta à Ilha da Caveira, Supergirl retorna e procura por Oliver, mas percebe que Kong está bastante furioso. O gorila Grodd e seu bando chegaram para adorá-lo. Grodd afirma que Kong é o deus deles e por isso honram e se curvam em respeito a ele. Kara explica que ele não é um deus e não será influenciado pelos truques do vilão. O gorila Grodd está acompanhado de um exército, mas Kara garante que nem isso, nem seu controle mental funcionarão contra ela. No entanto, Grodd discorda. Ele afirma que Supergirl subestima seu poder. Assim que Grodd a tem sob controle, ele ordena que Supergirl ataque a criatura, o que ela faz sem questionar. Enquanto isso, na base da Legião do Mal, os vilões ouvem o relatório do Exterminador e da Mulher Leopardo. Eles analisaram inúmeros locais e câmeras e é sempre a mesma coisa. O Homem dos Brinquedos simplesmente desapareceu. Em um minuto, ele está assistindo Godzilla sair da água. No próximo, ele some. Apesar disso, o Exterminador sabe que ele está em Metrópolis e garante que irá encontrá-lo em breve. Até que, de repente, o monitor fica vermelho. O Capitão Frio informa que um novo sinal está chamando os monstros de volta a Metrópolis. Em Metrópolis, Shazam voa sozinho e Cyborg tenta se comunicar, perguntando se ele está em apuros ou algo do tipo. Mas o herói não quer responder. Batman tenta falar com Billy, dizendo que se punir por coisas ruins que acontecem não ajuda ninguém. Billy se sente culpado pela morte do Superman. Mesmo com Batman dizendo a ele que vão encontrar uma maneira de trazer o Superman de volta, Shazam está indo direto para o quartel-general do inimigo. No entanto, Cyborg lembra que estão recrutando vilões como parte de algum plano maior. E por mais poderoso que ele seja, o herói não pode enfrentá-los sozinho. Batman pede que ele direcione toda essa energia e pense em uma estratégia para derrotá-los. Será melhor ele se manter afastado e manter todos informados. No entanto, Shazam diz que é meio tarde demais para isso. O herói desceu no meio deles, dando início à batalha. Apesar da desvantagem, Shazam não tem dificuldades em lutar contra todos eles. No entanto, Giganta usa seu enorme punho para acabar com Shazam e, consequentemente, acaba machucando Blockbuster também. Mais uma vez em Atlantis, o Lanterna Verde usa seu anel e, com muita dificuldade, tenta conter o estrago feito pelo sopro atômico de Godzilla. Segundo Mera, não está nada fácil para o Lanterna. São 10.000 toneladas de pressão do oceano pesando sobre ele. Assim que Mera se aproxima para tentar encorajar Hal, ele desmaia de exaustão. No entanto, o domo agora está completamente protegido. Juntos, John Stewart, Jessica Cruz, Guy Gardner e Simon Bass podem manter o domo protegido, até que os habitantes consigam consertá-lo.
Porém, no meio da inusitada calmaria, Aqualad pergunta onde estão os monstros. Nem tão longe dali, o Kraken e Godzilla continuam medindo forças. Aproveitando a distração, Aquaman prende a perna de Godzilla. Diana pergunta se as correntes irão segurar, e Aquaman garante que sim, elas podem suportar a força da criatura. A notícia de que Godzilla está fora do jogo chega rapidamente a Lex Luthor. Pelo jeito, seu projeto foi concluído e Lex se sente poderoso. No entanto, Mercy não queria interromper o momento de seu chefe. Mas os 4 titãs estão voltando na direção do recém-construído Mecha Godzilla, que, pelo jeito, tem um sinal incorporado em seu sistema. Mercy sugere encontrar e desativar o sinal, mas Lex diz que não, porque as criaturas precisam aprender quem é o verdadeiro Alpha. E muito distante dali, podemos ver o destino do crânio extraído da Ilha da Caveira. A mando de Ra's al Ghul, o enorme crânio foi levado para o Poço de Lázaro. E assim termina essa edição. Já se passaram 10 dias desde que os titãs apareceram, e Cyborg relata que, embora desejasse dizer que o pior já passou, os dados indicam que os problemas estão apenas começando. Superman caiu, Supergirl está desaparecida e Shazam provavelmente foi feito refém pela Legião do Mal. Segundo o Cyborg, os heróis não estão mais perto de encontrar o Homem dos Brinquedos e a Pedra dos Sonhos do que estavam na semana passada. A Aquaman compartilha algumas boas notícias também. Os reparos e reforços no domo de Atlântida estão quase concluídos, e seu exército está pronto para um novo ataque. Cyborg retoma a palavra e confirma que o sinalizador que atraiu Godzilla e Tiamat até Atlântida foi construído com tecnologia da LexCorp, provavelmente plantado pelos associados do Arraia Negra. Aquaman explica que a maior ameaça titã, Godzilla, está aprisionada nas profundezas do oceano por correntes de metal enésimo que ele ainda não foi capaz de quebrar. No entanto, Cyborg lembra que os heróis ainda não conseguiram ferir Godzilla até agora, mas, por enquanto, ele também não pôde ferir os heróis. O Lanterna Verde questiona se pode ser considerado uma vitória o Rei dos Monstros estar fora de combate. Flash assegura que sim, pois é um gigante a menos para os heróis se preocuparem. No entanto, ele lembra que há mais 3 deles a caminho de Metrópolis. Na tela, os heróis observam Kong, e Oliver lembra que uma varredura de imagens da Ilha da Caveira confirmou que o paradeiro de Kong é atualmente desconhecido. Asa Noturna questiona como é possível perder o rastro de um gorila de 90 metros e da Liga dos Assassinos. Segundo Diana, eles precisam se preparar para o pior. Ela acredita que os titãs não permanecerão desaparecidos por muito tempo. Mesmo que Luthor e a Legião do Mal se aproveitem da situação, Batman garante que estarão prontos. Bruce revela que os titãs estão indo para Metrópolis, e tudo que estiver em seu caminho está sendo liberado para minimizar os danos, enquanto a cidade está sendo evacuada. A recomendação é que façam tudo o que puderem para o preparativo final. Batman se afasta e segue para a sala onde Lois descansa ao lado de Superman. Ele apenas observa do lado de fora, enquanto Dick desabafa que é difícil acreditar que Superman foi derrotado dessa maneira, já que ele era considerado uma rede de segurança para os heróis e para o mundo inteiro. Batman lembra que ele estava de guarda baixa protegendo o Shazam, o que poderia ocorrer com qualquer um. Flash pergunta a Bruce se ele está pronto, e ele responde que os encontrará no local combinado. Algum tempo depois, Lois acorda e leva um baita susto, ao notar que Superman não está mais na máquina onde se recuperava. Em outro lugar, ouvimos a voz de Arraia Negra, que revela que Grodd ainda está desaparecido. Mas a Legião do Mal está partindo agora e todos estarão lá. O vilão também expressa seu desagrado com Luthor por convocá-los junto com os titãs. Ele garante que a Legião não é seu exército, mas sim um coletivo. Lex Luthor afirma que não convocou os monstros e diz que o sinalizador se ativou sozinho. Ele também argumenta que não vê nada de errado, pois não se pode lutar contra a inevitável destruição da Liga da Justiça.
No entanto, Giganta e a Raia Negra ponderam sobre as consequências, pois, sem a Pedra dos Sonhos, para desejar seu retorno após derrotarem a Liga, eles serão os próximos alvos dos Titãs. Não de acordo com Lex Luthor. Ele argumenta que com Godzilla desaparecido e o Mecha Godzilla à sua disposição, ele se torna o Titã Alpha e todos terão que se ajoelhar diante dele. Pouco depois, os Titãs finalmente chegam a Metrópolis e Lex se diz pronto para eles. Como o vilão já esperava, as criaturas o seguem como se fosse um deles. Porém, Lex também já esperava que Batman construísse seu próprio robô gigante. Mas ele não está sozinho. A Liga da Justiça e os Lanternas da Terra também estão preparados. Tudo que Luthor fez foi montar o Mechagodzilla de volta. O que ele quer saber é como Batman construiu seu tão rápido. Bruce responde que foi um trabalho em equipe. O Homem-Morcego afirma a Luthor que ele está errado se pensa que pode controlar os Titãs. Até agora, tudo que o vilão fez foi colocar vidas inocentes em risco, e isso acaba agora. Batman informa aos outros que sua equipe vai ficar com Luthor. Aquaman e Mulher Gavião enfrentarão Tiamat, a serpente gigante. Enquanto isso, Mulher Maravilha e Dona Troy cuidarão de Behemoth, o mamífero gigante. Restando para os Lanternas lidarem com a aranha caranguejo conhecida como Scylla. No entanto, os Lanternas não vão enfrentar o Titã de maneira convencional, mas sim com um robô Lanterna Verde. Seja na forma de um robô, na força bruta ou com suas armas, os heróis tentam fazer com que as criaturas recuem. Ao mesmo tempo, porém, no céu, o restante da Bat-família detecta a chegada da Legião do Mal, reforçada por vários outros vilões. Damian pergunta se podem usar as melhorias que Flash e Cyborg fizeram nas naves, e logo recebe autorização, apenas para atirar contra Tiamat. Em seguida, as duas naves se transformam em robôs também. A ajuda chegou na hora certa. Tiamat tentava engolir a Mulher Gavião, mas Capuz Vermelho e Robin evitam o pior. No entanto, de repente, outra pessoa ataca os heróis, e essa pessoa pode fazer toda a diferença. Supergirl ataca a Dona Troy e Mulher Maravilha não entende o motivo. Mas logo percebe que ela está sendo controlada por Grodd e Kong também está sob seu domínio. Kong salta e se aproxima do robô dos Lanternas, e Hal Jordan lembra de ter visto nos arquivos da Monarch que o gorila gigante deveria estar do lado dos mocinhos. Somente depois de ver Kara enfrentando Diana é que eles percebem que a culpa é de Grodd. Ambos estão sob seu controle mental. Depois de receber um golpe, Kong fica furioso e acaba arrancando o braço esquerdo do robô, que era comandado por Guy Gardner, que acaba caindo no chão, ainda um pouco atordoado. John pede para que Guy retorne, pois precisam dele. No entanto, o teimoso Lanterna pede um segundo, acreditando que é tudo o que precisa para dar o troco em alguns macaquinhos da Legião. Mas o que ninguém esperava era o ataque covarde do vilão. Grodd o matou impiedosamente, e no momento em que o pilar do robô perde sua concentração, Kong triunfa na batalha. O impacto da morte de Guy Gardner é avassalador, e todos os abalados Lanternas caem no chão, atordoados e desorientados. Esse momento sombrio oferece à Legião a oportunidade de realizar contra os heróis o mesmo destino cruel que impuseram a Gardner. Porém, a Aquaman surge entre eles, impedindo que façam algo contra os abalados Lanternas. A ordem de Grodd agora é para que matem o Homem-Peixe, e parece que todos os outros vilões aprovaram essa ideia. No entanto, a Aquaman não está sozinho. Kid Flash é o primeiro a atacar o primata com poderes telecinéticos. A batalha tem início com os heróis e os vilões lutando na terra, enquanto pelo ar, Diana e Kara continuam o combate. Enquanto isso, a briga de robôs gigantes entre Batman e Luthor fica ainda mais desequilibrada com a chegada de Kong, ainda controlado por Grodd. Depois de derrubar o robô do Batman, Kong é surpreendido. Mutano se transformou em um gorila gigante, e agora as coisas voltam a ter um equilíbrio maior. Mas o lado inimigo ainda está em vantagem.
reconhece Hal Jordan, pois Supergirl pode derrotar todos os heróis. John identifica o problema como sendo Grodd, com sua coroa e uma gema de kryptonita. É assim que ele está controlando o cara. No entanto, Oliver promete resolver isso. Porém, quando atira, Grodd pega a flecha com a mão. Uma simples flecha não será suficiente para derrotar o vilão. Mas então, o Primata é surpreendido por um ataque de calibre 50, vindo do robô pilotado por Robin e Capuz Vermelho. Agora, sem sua coroa, Supergirl e Kong recuperam sua consciência e percebem que estavam do lado errado. Eles são informados de tudo o que aconteceu pelos Lanternas. E quando as coisas pareciam que iriam melhorar para os heróis, mais problemas surgem. A Liga dos Assassinos trouxe algo ainda pior para Metrópolis. Bem distante da batalha, algo voa com extrema velocidade. Em seguida, mergulha no oceano em direção a Godzilla. É o Superman, que diz ao Rei dos Monstros que eles têm assuntos inacabados. E na próxima edição, a tão esperada conclusão. 10 minutos atrás, na torre de vigia da Liga da Justiça, Lois tentava desesperadamente se comunicar com os heróis. Ela não sabia o que havia acontecido com o corpo do Superman, até que um clarão surgiu na sua frente. Superman retornou. Lois pensava que ele estava morto, mas Clark explicou que, mesmo naquele estado, ele conseguia ouvir fragmentos do que acontecia. Ele deve sua vida ao Batman e Cyborg, que o teletransportaram da torre para o Sol usando um tubo de explosão artificial. O Sol então recarregou as células do Superman, trazendo-o de volta. Lois percebe que Superman está mais do que recarregado. Nesse momento, Clark aproveita para pedir Lois em casamento. Ela aceita, mas pede que ele primeiro cuide de toda a bagunça na Terra, já que Clark perdeu muita coisa e precisa se atualizar. Um pouco depois, o Exterminador usa um aparelho para procurar o Homem dos Brinquedos. Em um instante, ele está na multidão e depois já não está mais. No vídeo recuperado, Slade percebe que o Homem dos Brinquedos aparentemente fala sozinho. Ele menciona algo sobre meu bichinho adorável e, logo em seguida, Mulher Leopardo encontra seu corpo, ou pelo menos o que restou dele. Exterminador pergunta se ele está com a Pedra dos Sonhos, mas Mulher Leopardo não consegue encontrá-la, o que pode significar problemas para todo mundo. As coisas parecem fora de controle. Nesse mesmo instante, uma batalha de titãs está acontecendo. Enquanto isso, a Liga da Justiça enfrenta a Legião do Mal. Ao lado de Donna Troy, Diana percebe que estão em menor número e precisam se organizar como equipe. Eles devem se concentrar em um inimigo de cada vez. Quem sabe assim, vencendo os menores, Kong consiga aguentar até a Liga da Justiça poder ajudá-lo. No mesmo palco de batalha, Hal lamenta pela morte de Guy. John pede que ele se apresse, pois precisam se reagrupar para atacar as criaturas. Ao mesmo tempo, Jessica tenta acordar Mutano, que foi gravemente atingido na última edição. Ele se recupera bem, graças aos sais de cheiro de emergência que Jessica sempre carrega consigo. John se aproxima de Hal e insiste para que ele se junte a eles imediatamente. Porém, o Lanterna Verde percebe algo alarmante. O anel de Guy desapareceu. Nesse instante, Kong enfrenta uma criatura maior que ele, mas o primata não está sozinho. Behemoth surge para ajudar e, juntos, eles conseguem derrubar a criatura criada pela Liga dos Assassinos. O trabalho em equipe continua. Mutano se junta a Kong, mas a dupla não consegue lidar com mais rastreadores de crânios. Eles precisam de ajuda mais do que nunca. Perto dali, Mulher Maravilha, Donna Troy e Supergirl enfrentam outro rastreador de crânios. Com o trabalho em equipe, conseguem derrotá-lo, mas Batman está com problemas. Seu titã não é ágil o bastante para enfrentar múltiplos ataques, e Lex e o rastreador de crânios são impiedosos. Porém, Kara usa sua visão de calor na criatura, virando o jogo. Mecha Godzilla está enfrentando o titã controlado por Batman, Cyborg e Flash.
Lex leva vantagem e os heróis da Liga da Justiça precisam agir rapidamente, pois o Mechagodzilla está prestes a vencer essa batalha. 5 minutos atrás, depois das informações de Lois, Superman voou até a sede da Legião do Mal. Com todos em Metrópolis, a base estava vazia, permitindo que Clark resgatasse Billy. O garoto ficou feliz em ver que Superman se recuperou completamente, sentindo-se culpado pelo que aconteceu. Clark tranquiliza Billy, dizendo que está tudo bem, e pede que ele se transforme em Shazam em situações de perigo. Ele manda o mortal mais forte da Terra para Metrópolis, enquanto vai resolver um problema que o nocauteou na segunda edição. De volta ao presente, antes que Mechagodzilla acabe de vez com o Titã do Batman, Shazam aparece e acerta em cheio o Titã controlado por Lex. Ao cair, o Titã ainda elimina uma das criaturas. A celebração pelo retorno de Shazam dura pouco, já que 5 rastreadores de crânios estão se aproximando rapidamente. Dessa vez, a ajuda vem de um Titã formado pela união dos Lanternas. Agora, a batalha fica um pouco mais equilibrada. Na página seguinte, Mulher Maravilha, Shazam e Donna Troy derrubam o Behemoth, enquanto Supergirl derruba Scylla. No entanto, Giganta aproveita a distração de Kara e acerta a prima do Superman. Enquanto isso, no oceano, Clark tenta conversar com o Godzilla. Ele entende que o Kaiju só deseja preservar a ordem natural e não está acostumado a um mundo com tantas criaturas poderosas. Clark promete ajudá-lo a voltar para seu mundo, mas Godzilla, em resposta, o ataca, forçando o Superman a desviar e contra-atacar. Superman tenta explicar que não veio para uma revanche, mas não pode negar que seu plano é irritar Godzilla o suficiente para que a criatura possa segui-lo. Libertando Godzilla, Superman começa a guiá-lo em direção a Metrópolis. Eles precisam se apressar, pois as coisas não vão nada bem na cidade. Mutano e Kong continuam lutando contra os rastreadores de crânios, e a situação piora quando Mechagodzilla aparece para ajudar as criaturas. No chão, Bárbara está preocupada. No meio dessa confusão, todos podem ser esmagados a qualquer momento. Mas Kate incentiva todos a seguirem em frente. Parece que a Liga dos Assassinos está testando a determinação dos heróis. De repente, uma forte luz verde chama a atenção de Batwoman. O anel de Lanterna Verde de Guy voa pelo campo de batalha em direção à mão de Kong. A força de vontade do primata é tão grande que o atraiu, transformando-o agora em um Lanterna Verde. Seu primeiro ato é materializar um machado gigante e se livrar da cauda do rastreador de crânio que o enforcava, deixando-o livre para enfrentar as outras criaturas. Enquanto isso, Mulher Maravilha reúne os heróis para desarmar o Mechagodzilla. Shazam sugere arrancar os braços do Titã, ideia rapidamente apoiada pelo restante dos heróis. Unidos, eles conseguem inutilizar o robô, deixando para Batman a tarefa de dar o golpe final. Batman quebra a coluna do Mechagodzilla, fazendo com que ele não possa mais ficar de pé. No entanto, ele se descuida e um dos rastreadores de crânios o ataca por trás, partindo o robô ao meio. A batalha é interrompida pelo forte barulho de um tubo de explosão se abrindo. Dele surgem Superman e Godzilla. Quando Godzilla observa todas as criaturas presentes, seu instinto diz apenas uma coisa: ele precisa derrotar todos eles. Ele avança sobre o rastreador de crânios gigante. Ao lado de Superman, Godzilla lança seu sopro atômico dentro do corpo do rastreador, enquanto Superman faz o mesmo com sua visão de calor. Para acabar de vez com a maior das criaturas, Kong enterra seu machado de energia na cabeça do rastreador de crânio. Finalmente, a maior batalha que Metrópolis já viu chegou ao fim. Godzilla ruge, fazendo a cidade estremecer, enquanto o anel de Kong abandona sua mão. Kara se aproxima de seu primo e Superman a cumprimenta. Ele pede que capturem Lex, Ra's al Ghul e a Legião do Mal. Diana lembra que ainda precisam encontrar a Pedra dos Sonhos e o Homem dos Brinquedos.
Porém, Clark tranquiliza todos, dizendo que ouviu a Mulher Leopardo dizer que o vilão responsável por tudo isso foi esmagado pelo pé do Godzilla quando ele chegou a este mundo. Superman já está com a Pedra dos Sonhos e vai levar os Titãs de volta para casa. Cyborg pergunta onde ele a encontrou. Clark responde que a encontrou no mesmo pé onde pisou no Homem dos Brinquedos. A poderosa pedra esteve o tempo todo no pé de Godzilla. Para o Flash, esta foi a semana mais estranha que ele já teve. Minutos depois, os Titãs retornam ao seu mundo e Clark se mostra triste pelo que aconteceu com Guy. Seus amigos Lanternas vão lembrar dele como uma pessoa difícil de gostar, mas ainda um grande amigo. Em seguida, Kara aparece com Lex Luthor, o líder da Legião do Mal, e Superman o culpa por tudo isso. Ele usa a pedra, desejando que Luthor e todo o resto esqueçam a localização de sua fortaleza da solidão. E a história termina com Lois e Clark discutindo seu futuro durante um piquenique no parque. Clark propõe levá-la à lua durante a lua de mel, mas Lois diz que a vista da torre de vigilância já foi suficiente para ela. Clark pergunta se ela está pronta para ser a Senhora Lane, e Lois o abraça, respondendo que sempre esteve pronta. E assim, termina a Liga da Justiça vs Godzilla vs Kong. E aí pessoal, o que acharam da minissérie? Eu curti bastante o começo, até a 4ª ou 5ª edição. Depois, tudo pareceu meio corrido e sem peso, concordam? Não sei se gostei muito de começar e terminar com a proposta de casamento entre Lois e Clark. Afinal, a história não era exatamente sobre o dia em que eles resolveram trocar alianças, né? E vocês, o que mais curtiram e o que menos gostaram na minissérie? Mudariam algo? Sobre a nota, eu daria um 7,5, mas só pelo começo e pela diversão. Se não fosse por isso, seria até menos. Deixem suas opiniões nos comentários, ok? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!